Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos, então, ganhar tempo. Esse encargo é um encargo que nós estamos ainda estudando, preparando. Preocupação que o Esdras passou para nós no domingo passado, de manhã. O Espírito é maravilhoso porque ele trabalha ao mesmo tempo, não é? Então, ele quer cuidar de todas as igrejas. Então, dessa maneira, nós já tínhamos ganhado esse sentimento há mais ou menos uns 6 meses atrás, de começar a preocupar mais com a questão das crianças, dos pais, dos adolescentes, dos jovens de uma maneira geral, e também a preocupar-nos mais com o aspecto da alma dos irmãos, ou seja, o aspecto psicológico da igreja. Aí dá a impressão que quando a gente vai falar da questão da psicologia, do aspecto da alma, parece que foge, né, das verdades, ou foge do contexto da igreja. Na realidade, o que vem mexendo com o nosso coração, e nós vemos que simultaneamente o Senhor está trabalhando também os irmãos cooperadores, trabalhando os irmãos que estão mais à frente, o Pedro, o Esdras, e os irmãos que têm servido, né, aos jovens principalmente, tudo isso baseado na palavra de Mateus, né, capítulo 9. Mateus capítulo 9, quando o Senhor Jesus, nós já estávamos vendo Filipenses, e mais recentemente temos visto um pouco mais de Romanos e também, obviamente, o Hebreus. Mas nesse período em que nós começamos a ver Filipenses, nós vimos esses versículos aqui em Mateus 9, qual era a preocupação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o objetivo, o foco dele, obviamente, é nos introduzir no seu reino, não é isso? O Senhor deseja que nós, depois de sermos salvos da perdição eterna, o Senhor deseja que todos os crentes, todos os que receberam a Cristo, tenham franca entrada no reino. Esse é o desejo do Senhor, é que nós reinemos com Ele. Então, por isso que a preocupação do Senhor, aqui versículo 35, fala: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então, por isso, quando o Senhor morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus e foi glorificado diante do Pai, diante dos anjos, e ele tomou posse de toda a direção do universo. Tudo foi colocado debaixo da sua autoridade, como diz Mateus 28. O Senhor Jesus fala: agora me foi dada autoridade sobre o céu, sobre todas as coisas, foram colocadas para o Senhor governar como um homem na glória. O Senhor já era autoridade de eternidade a eternidade. O Senhor Jesus, ele já é o centro, ele é
ele é a plena expressão da divindade. Ele é a expressão exata de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, não é isso? Foi o Filho unigênito que está no seio do Pai, ou aquele que sempre esteve no seio do Pai, como Deus, próprio Deus, o centro de toda a eternidade, no qual tudo foi feito por intermédio dele. Ele nunca deixou de ter a autoridade de todo o universo. Mas agora nós estamos vendo que, por um tempo, ele se fez homem. E essa humanidade foi reconhecida a partir de Romanos capítulo 1. Ele foi designado Filho de Deus com poder, porque ele era aquele que foi gerado da descendência de Davi. Porque apesar dele ter se manifestado em figura semelhante à do homem em todo o Antigo Testamento, Deus ainda não tinha se tornado carne. O verbo ainda não havia tabernaculado nessa terra, concordam? Com isso, quando o Senhor então, ele passa pelo processo de encarnação, agora Deus vai ver o que é ser humano, o que é a humanidade. Ele passou então por todas as situações do ser humano, todos os tipos de sofrimentos, como o próprio Esdras nos mostrou, ele foi tentado pelo inimigo, ali em Mateus capítulo 4, o Senhor havia sido batizado e logo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele permaneceu 40 dias e 40 noites em jejum. E ali então, o Esdras nos mostrou por que ele foi levado para ser tentado, porque ele era passível de pecar. Ele podia ter caído no pecado, mas ele, como homem, ele derrotou o diabo por meio da palavra de Deus. E aí ele nos mostra que nós podemos derrotar o inimigo por meio da palavra de Deus. Então, esse homem que agora tem todas as coisas debaixo dos seus pés, esse que é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, esse Senhor, então, ele, quando ressuscitou em Atos capítulo 1, ele gastou 40 dias com os discípulos, ensinando, aperfeiçoando, falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Isso mostra que o alvo dele é o reino para nós. O alvo do Senhor é o reino. Então, aqui vem a primeira parte, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, por um lado, o alvo dele é o reino para nós, mas por outro ele tem que curar toda sorte de doenças. Amém, irmãos? Então, isso quer dizer que a nossa condição é que nós temos toda sorte de doenças. Não é isso? E enfermidades. Aqui, doenças relacionadas com a doença da alma, do nosso psicológico, e enfermidades principalmente se referindo à nossa questão do nosso corpo físico. E aí, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Então, por que esse encargo? Por que o Senhor falou para os jovens um pouquinho? Começou em Mateus Leme, depois teve uma palavra aqui para os pais dos jovens, mas o Senhor quer desenvolver. O Esdras falou para nós uma palavra forte no domingo passado de manhã. Por que Deus está querendo, está tocando? Por que está tendo esse falar profético para nós? Porque o Senhor precisa organizar a igreja, organizar, pôr ordem na nossa casa. O Senhor está cuidando das famílias, está cuidando dos casais, o Senhor está cuidando dos que irão se casar, o Senhor está cuidando dos jovens, porque o Senhor está preparando para que nós sejamos capazes de levar nessa terra o evangelho do reino
com toda a força, não é isso? Por isso que Deus está querendo falar essa palavra e reorganizar, nos preparar, não só o nosso espírito, que já tem o fogo do Senhor queimando dentro dele, não só nosso corpo precisa ser saudável, como também a nossa alma, que é a nossa psique, precisa então ser o quê? Curada, precisa ser organizada, precisa ser trabalhada nesse momento, para que nós tenhamos uma vida da igreja prevalecente e saibamos cuidar daqueles que o Senhor vai enviar para nós. Amém? Então esse é o sentimento, por isso que o versículo 36 diz, nós temos usado muito, né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, essa aflição está relacionada com nossa alma, está relacionado com a nossa psique. E essa exaustão quer dizer então que, irmãos, o Senhor está querendo que nós tenhamos uma atitude, uma mudança, uma nova direção no nosso viver, concernente ao quê? A nossa vida da igreja, a nossa vida em direção a reinar com o Senhor, não é isso? Por isso que o Senhor está cuidando, né, de nós nesse aspecto. Bom, dito isso, irmãos, vocês sabem que eu gosto de falar isso porque eu estou na área de fisiologia, eu sou professor na área de fisiologia médica, e o sentimento, esse encargo, já vem um tempo, tenho lido, procurado entrar, estudar um pouco essas questões que podem nos ajudar, e ajudar até mesmo alguns casais que estejam passando dificuldades com a criação de filhos, ou jovens que têm enfrentado situações de indefinições, questionamentos psicológicos, questionamentos da própria vida, né? Então, o Senhor vem falando e nós resolvemos então estudar, entrar a fundo, olhar um pouco a parte, não é o tema de aqui, né, de hoje, mas eu estou comentando, a questão do que está acontecendo hoje, que o Esdras falou, da ideologia de gênero, por exemplo. Então, o Senhor deu sentimento, eu falei, vou entrar a fundo nisso aí, vou estudar, baseado na experiência já de mais de 30 anos de carreira científica, de pesquisa. Então, tenho uma boa preparação na questão de ir na fonte correta, estudar, porque o que tem de notícias, né, e informações que são meia-verdades, ou às vezes são falsas, né? Então, é necessário que hoje nós não fiquemos muito, não acreditemos tanto nas coisas que são colocadas na internet, porque as notícias é o que se chama de fake news, né? Essas fake news, elas estão se intensificando, então a própria verdade está sendo obscurecida pela mentira, pela falsidade. Isso é o princípio, né, do falso profeta e do princípio mesmo de Apocalipse. E vocês viram a palavra dessa semana, né? Está dentro disso aí. O homem caído, a situação dele, vocês já leram e viram que é isso que eu estou falando, que a maioria das notícias ou são meia-verdades ou são mentiras por completo, e as pessoas vão aceitando, e passam a ser normais, e começam a ser aceitas pela sociedade,
E nós precisamos, então, ter uma atitude no Espírito. Isso não é capacidade nossa, então é algo de Deus, para que a igreja seja, vamos dizer assim, imunizada da presente era maligna. Amém? Então vamos entrar no ponto, né? Então o encargo deixa eu ver aqui, como é que eu vou mexer isso para... tá certinho. O encargo, né, um crescimento psicológico e espiritual saudável para nossos filhos. Vamos falar juntos? Um crescimento psicológico e espiritual saudável para nossos filhos. E aí então nós vamos ver esse versículo, se você tiver a Bíblia, esse versículo chave que mostra a humanidade de Jesus, capítulo 2 de Lucas, né? No 40, fala que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse versículo precisa ser aplicado aos filhos de vocês. Esse versículo pode ser realidade e verdade na vida dos filhos de vocês. E o Senhor Jesus aqui, ele teve um crescimento normal. Por que ele teve um crescimento normal? Porque ele estava num ambiente normal. Ele tinha um pai e uma mãe que eram tementes a Deus. Ele nasceu num povo, no meio de um povo, que era um povo de Deus. Então, ele foi guardado dentro de uma esfera. Então, isso é o primeiro ponto fundamental para nós. A maioria de nós, que já estamos há muitos anos na vida da igreja, temos filhos, nossos filhos têm sido criados dentro de uma esfera maravilhosa, que é a esfera da vida da igreja, do grupo familiar de cuidado mútuo, e, obviamente, a nossa casa, nossa família. Mas lembrem-se que nós ainda não fomos tão aperfeiçoados na nossa humanidade. Esposo, nós carregamos uma bagagem nossa, cheia de rachaduras e cicatrizes. Somos vasos muito trincados. E eu diria que os jovens que têm crescido na vida da igreja têm muito maior chance de serem vasos mais íntegros no seu caráter. Mas independente disso, aqui essa palavra para nós, pais, que temos filhos de variadas idades, esse encargo é principalmente para crianças até em torno dos seus 10, 11 anos, porque a adolescência começa a partir dessa idade, né, um ano e pouco para mais ou para menos nas meninas. Então, quando entra na adolescência, a parte hormonal, então, começa a interferir e há uma grande variação na parte cerebral, na parte psicológica. Eu estou falando isso para voltar para nosso interesse dessa tarde. Mas vejam bem que o adolescente, a palavra adolescente é adolescere, que significa crescer, desenvolver. Essa é a faixa mais crítica do ser humano. Por quê? Porque do ponto de vista neurológico ocorre morte celular, morte de neurônios. Então, o adolescente, se você pensar, nós pegamos pesado com eles, mas eles sofrem tremendamente uma pressão biológica, porque eles perdem neurônios durante o desenvolvimento, até chegar aproximadamente à idade de 20, 21 anos.
Você não sabia disso, né? Que ocorre a apoptose, ou a morte celular programada de neurônios durante a adolescência. Então, vocês vejam, a criança tem uma fase até os 3 anos de idade de uma plasticidade cerebral fortíssima. Muita formação de neurônio, a criança se torna muito inteligente até os 3 anos de idade, ela tem uma capacidade de assimilação até mais ou menos 11 anos de idade. O que você dá para a criança fazer, a criança aprende, ela aprende idiomas com facilidade, ela aprende a música com facilidade. Então, por exemplo, música já pode ser ensinada desde o ventre. Se você cantar para seu bebê no ventre materno, ele já começa a ficar afinado, ele já começa a ter, a perceber a harmonia musical. Então, mas quando chega na fase da adolescência, com os hormônios e com toda essa mudança fisiológica que acontece, esses jovens ficam extremamente perdidos. E eles então começam a ver o seu corpo mudando, a parte sexual mudando, eles veem os pelos púbicos, o órgão genital se desenvolvendo. Estou falando isso porque vocês que têm filhos jovens vão ter que passar por essa experiência. E o mundo sexual deles ainda não está formado, é um mundo extremamente complexo para eles, complicado, eles não têm nenhuma experiência nesse aspecto, é colorido, para eles é algo romântico, colorido, algo que eles não sabem ainda onde estão pisando. Então é uma fase extremamente, vamos dizer assim, delicada do desenvolvimento do ser humano. E na palavra que a gente falou da última vez para os pais dos adolescentes, uma das coisas que andamos pesquisando, e o Esdras falou também de uma maneira bem rápida, que o desvio de sexualidade não é normal nessa fase. Que a opção não existe, não é uma questão de opção, é uma questão de ensinamentos errôneos durante essa fase. Mas isso aí está sendo tão polêmico, que se você for falar isso numa escola, você vai ser mandado embora. Mas ali não está nada definido na adolescência. Um jovem que se diz, eu sou mulher, um menino fala, eu sou mulher, ou a menina que fala, eu sou homem, não tem nenhum fundamento científico nessa questão. Tem vários trabalhos, vários artigos. Um dos artigos que até o Esdras mencionou, eu já tinha lido, é enorme, um artigo em que esse pesquisador, ele começa a analisar toda a psicologia da homossexualidade, e ele mostra nitidamente que a base freudiana está errada, que foi omitido também alguns experimentos, que existe muito empirismo e pouca pesquisa real, científica, com dados verdadeiros, né? E aí agora você pega hoje, tem centenas de artigos mostrando que há uma complexidade anormal quando ocorre a homossexualidade. Existe uma anormalidade que foi gerada por algum fator, a maioria das vezes foi ou intrauterino, ou é um problema genético, ou é um problema de trauma que aconteceu durante determinada fase, ou da infância ou da própria adolescência. Então, não é uma coisa pré-determinada, tá? E então nós não podemos aceitar, nós temos que rejeitar fortemente essa ideia tentando ser implantada na cabeça de muitos, e até mesmo fazendo com que os jovens que ficam olhando a internet, eles, pelo fato de às vezes eles têm uma certa
criar um vínculo com uma pessoa, ou criar um apego por uma determinada pessoa, ele achar que isso é uma relação de homossexualidade, porque eles querem dizer que é, mas não é. Existe essa possibilidade de você, na adolescência, que é uma fase colorida, você pensar todas as coisas, mas isso não quer dizer que é homossexual. Então, essa ideologia, ela precisa ser realmente rejeitada totalmente, e, no caso, os jovens precisam ter um cuidado psicológico adequado quando eles entram nessa situação de crise. Precisam ter um profissional adequado, médico especializado em adolescência, psicólogo especializado em adolescentes, que não tenha essa linha desviada, distorcida pelos 2 maiores centros de psicanálise e psicologia do mundo, que hoje são governados por pessoal do LGBT. Então, pessoas da linha, médicos homossexuais e psicólogos homossexuais, tomaram posse dos 2 principais órgãos mundiais, e eles tiraram a anormalidade da homossexualidade. Quando acontece a homossexualidade, é um desvio, que é uma doença do sistema neurológico, é uma questão de neurociência, pode ser tratado, às vezes, tá certo? E esses tratamentos, às vezes, têm 70% de chance de reversão, só que eles determinaram que não é uma doença, tiraram isso do CID, que é o código de doenças da medicina, e ninguém consegue mais entrar aí, porque a ciência não se posicionou de maneira correta. Então, hoje, se você falar que é uma doença, que é um desvio mental, você, então, tem problemas sérios, às vezes, com a justiça. Então, agora, a gente volta para nossas criancinhas. Então, pais, primeiro ponto, né? Vamos ver aqui se eu consigo avançar aqui. Primeira coisa, eu tenho sempre falado, qualidade de vida é fundamental para todo ser humano. O ser humano, ele se corrompe quando ele não tem uma qualidade de vida. Qualidade de vida é importante para todo ser humano desde o momento em que ele foi gerado. Não vou entrar nesses detalhes, porque senão eu vou perder em cima dessas definições. Mas uma coisa todo ser humano deveria ter lazer, deveria ter uma vida social adequada, ele deveria ter todos os requisitos que foram determinados pela Carta de Ottawa, 1986, que envolvem esses fatores aqui. E, obviamente, que muitos de nós aqui passou pela pobreza, pela pressão econômica, então pelos problemas de família, que na questão de educação, alimentação, eu passei por problemas de alimentação, problemas de educação, eu passei por problemas de ambiente, problemas de renda familiar. Eu creio que a maioria de nós aqui, levanta a mão quem passou muita dificuldade na sua infância. A maioria de nós passou. Mas isso não quer dizer que nós sejamos hoje alguém que tenha problemas sérios, né? Nós temos talvez alguns traumas que o Senhor está nos libertando. Louvado seja o Senhor. Quando a gente conhece a palavra, conhece a verdade, nós somos libertos por conhecer a palavra de Deus. E quando você entra nesse caminho, você começa a ler, você começa, meu pai, minha mãe, agora eu entendo por que eu sou traumatizado, porque meu pai era alcoólatra. Aí meu pai, por que meu pai era alcoólatra? Vamos dizer, né?
eu não estou falando eu estou falando assim, de uma pessoa pensando, não, eu passei, meu pai era alcoólatra, por quê? Aí você vai olhar a época em que ele viveu na época da ditadura militar, na época do golpe de 64, trabalho escasso, precisava cuidar de 3, 4 filhos, vamos dizer aí, ou 2 filhos, passou por isso, não tinha emprego. Aí você vai olhando a situação, aí aquele seu trauma, por causa do seu pai, você começa a entender a situação que seu pai viveu, aí você começa a entender que o seu trauma não é a culpa dele. E aí você desenvolve um coração de amor e de perdão. E quando você desenvolve isso, você é liberto daquele trauma. Por isso que nós precisamos que Deus nos ilumine, para nós olharmos o passado. E o Pedro deu uma palavra em Belo Horizonte aqui para os jovens, acho que há um ano e meio ou 2 atrás, ele ganhou sentimento de falar sobre traumas e orou pelos jovens, e muitos se ajoelharam aqui, ele orou para a libertação. Então, nós carregamos traumas, sim, mas esses traumas nós temos que ser libertos deles, e eles sejam o quê? Uma ferramenta de experiência para que nós possamos cuidar dos filhos de Deus. É a experiência que Deus deu para nós, porque a tribulação traz perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E aí, o amor de Cristo é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos subjugar as nossas experiências passadas, correto? Bom, então, um dos maiores problemas é paz. Aonde que você encontra paz? Só no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paz. Nenhum ser humano consegue a paz sem a presença de Deus na vida dele, irmãos. Então, e o que está nesse estatuto aí é típico da vida da igreja. Você só consegue aquilo ali, olha, paz, renda. Eu não tenho muita renda, mas na vida da igreja parece que nós somos ricos, não é isso? Nós podemos até não ter muito dinheiro, mas nossos filhos têm o quê? Uma vida saudável. Amém? E aí, vai, né? Eu quis só tocar nesse ponto para mostrar que a nossa saída é a vida da igreja. Ok. Aí eu já tinha mostrado essa figura antes. Quais são os países do mundo onde tem maior qualidade de vida financeira, segurança, etc. São esses países aqui, ó, em verde. Que estão em verdinho aí. Tá certo? Aqui, ó, esses países, América do Norte, Canadá, né, se você olhar Austrália. Aí se você quiser ter uma vida confortável, quem já morou lá fora, não quer voltar. Quando a gente manda jovem nosso para os Estados Unidos, eles voltam e entram em depressão aqui. A maioria fica deprimido. Alguém aqui já foi para os Estados Unidos no SEAP aí? Tem alguém aqui? Não, né? Mas se você olhar, quando você manda para o SEAP, manda para os Estados Unidos, eles vão lá, queimam, tem uma experiência maravilhosa. Quando voltam, costumam ficar meio que chocados, porque a nossa realidade é outra. Nossa condição financeira é outra, o país é diferente, não tem segurança, as coisas são tudo feias aqui. Mas nós amamos a vida da igreja, não é isso? Então, na realidade, isso que se chama de qualidade de vida, a cidade que é considerada como a de melhor qualidade de vida do mundo é Melbourne, na Austrália. E aí depois vem algumas cidades do Canadá, isso para mostrar para você o que é, de que nós estamos falando, não é isso? Não é esse tipo de qualidade de vida, porque nós estamos aqui, ó, né, você vê, olha, onde nós moramos,
principalmente Belo Horizonte. O Braga, outro dia, me mandou assim: Almir, acho que vou chutar o balde e vou para uma cidade do interior comprar uma bicicleta. O Braga brincando comigo, né? Me falou de uma cidade, lá em Goiás. Ele falou que é Goiás. O Braga falou: Almir, vamos para Goiás. Vê lá se nós que estamos aqui servindo a Deus temos essa opção. Não temos opção nenhuma, não. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que se formos olhar o aspecto exterior, nós estamos acabados. Mas nós temos que olhar realmente o relacionamento que nós temos. Precisamos ficar mais vinculados com as famílias que Deus nos deu. Os grupos familiares, os irmãos da igreja, precisam estar mais envolvidos, tá? Bom, vamos agora entrando nas 3 partes do ser humano. Nessas 3 partes do ser humano, nós já sabemos que o espírito, a alma e o corpo precisam ser conservados íntegros. 1 Tessalonicenses 5:23. Então nós somos um ser tripartido. E Deus está preocupado só com nosso espírito, irmãos? Não. Deus está preocupado com espírito, alma e corpo. Nosso espírito, ele foi regenerado por meio do Espírito Santo, que foi soprado dentro de nós pelo próprio Senhor Jesus, no dia em que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador. Da mesma maneira que ele falou para os discípulos: assim, paz seja convosco. E antes que eles falassem qualquer coisa, ele soprou neles e falou: recebei o Espírito Santo. Eles receberam e o espírito deles foi regenerado. Bom, o espírito foi regenerado. Então, esse espírito foi regenerado por causa de quem? Porque ele nasceu de novo. Houve uma mudança no seu interior. O Espírito de Deus entrou no seu espírito por meio do Espírito Santo, que tocou no seu interior, de maneira, irmãos, que aconteça o que aconteceu hoje na sua vida. Você tem um órgão dentro de você que responde à palavra de Deus, responde ao chamamento de Deus. Às vezes de manhã você está ruim, mas basta você entrar na palavra, ter comunhão com os irmãos, que o fogo pega de novo no seu interior, a fé torna-se viva novamente. Isso quer dizer que um dia o seu espírito foi regenerado. A pessoa que não nasceu, como essa própria semana, acho que está falando de Nicodemos também, né? Tem uma parte, Nicodemos, ele não podia entender as coisas de Deus, porque ele não tinha o espírito dele regenerado. Por isso, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, importa-vos nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, porque é a única maneira de sermos trabalhados na nossa alma, é por meio do quê? Da vida de Deus, que é tipificada pela água que saiu do lado do Senhor, e que é o Espírito que dá vida, não é isso? Então, vejam, o Espírito, irmãos, o Senhor tem cuidado de nós. Então, uma das coisas mais importantes é que nós cuidemos dos nossos filhos, até eles chegarem um momento em que eles vão receber essa salvação genuína por meio do Espírito. E uma vez que os nossos filhos recebam isso, eles agora têm o quê? Eles têm o selo dentro deles. Veja, tem uma apostila que não sei se vocês têm essa apostila, do Família Cristã Normal. Eu recomendo que procurem ver com a livraria, com os irmãos, adquirir ou tirar xerox
dessa família cristã normal, escrita pelo Watchman Nee, das palestras do Watchman Nee. E aqui fala a missão dos pais, aqui fala uma série de palestras relacionadas com o casamento, com a família. Vocês lembram dessa apostila? Então, no capítulo 4 dessa apostila tem a missão dos pais. Aí veja, na missão dos pais, o Watchman Nee fala para nós que, apesar de nós cuidarmos dos nossos filhos, nós não temos soberania total sobre os nossos filhos. Porque eles são almas, eles têm a alma deles. Um dia o Senhor vai entrar neles, ou já entrou, e eles têm agora o espírito regenerado. Mas lembrem que eles têm a alma. Você, pai, não pode ficar achando que você tem controle dos seus filhos. Você não tem controle, porque eles são almas. Quando eles então crescem, passam pela adolescência, e aí a única coisa que você faz durante a infância é supri-los, é trazê-los para uma esfera adequada, uma esfera espiritual, a palavra de Deus sendo fortemente implantada. O Wesley mostrou para nós que tem que ser inculcada a palavra nos nossos filhos. E aí então eles passam pela adolescência com todas aquelas situações de conflitos. Tem jovem que passa tranquilo pela adolescência. Tem uns que passam cheios de conflitos, de questionamentos. Mas nós temos que agora ser o quê? Ser os melhores amigos e companheiros. Nós temos que estar ligados a eles. Mas essa ligação, que se chama vínculo ou vinculação, ela vai ocorrer na infância. Então, na infância, você tem, desde o momento que a criança nasce, você tem o chamado apego. Já ouviram falar na psicologia da teoria do apego? Nós vamos falar rapidinho aqui. O apego significa que qualquer pessoa que cuida de um bebê, essa criança se apega a ela. Essa teoria do apego mostra que esse apego pode ser um apego saudável, equilibrado. Por exemplo, eu estava vendo o bebezinho da irmã, como é que ele chama? O Heitor. Estava vendo o Heitor no colo da Regina. O Heitor. Quer ver onde é que está o Heitor? Está lá na salinha. Irmãs, o Heitor é o tipo, é o melhor exemplo essa tarde de uma criança que tem um apego chamado um apego equilibrado, um apego normal. Por quê? Ele não tem medo de ficar longe da mãe. Ele tem total segurança. Esse é o chamado de apego seguro. Por que ele tem esse apego seguro? Porque, Ludmila? Hã? Fabiana, a sua relação com o Heitor é uma relação de apego tão perfeita que você pode sair, voltar, ele tem plena confiança, porque desenvolveu um relacionamento em que você sai. Esses estudos são feitos em crianças até aproximadamente 8 meses de idade. Vejam a faixa séria, né? Em que você não impõe nada sobre ele, ele não impõe nada sobre você, ele sabe que a hora que ele precisar de você, ele terá você. Então, desenvolver um vínculo estável, um organizado, equilibrado. Mas veja, essa teoria, eu vou
abrir aqui o artigo que vocês podem depois achar, está muito bem traduzido, tem no Wikipédia, tem coisas boas, tá? Eu não fico pesquisando no Wikipédia, geralmente eu pego revista científica em inglês, mas está muito bem trabalhado, está cheio de referências boas. Essa teoria, veja bem, é um estudo interdisciplinar que abrange os campos das teorias psicológica, evolutiva e etológica. Etológica está relacionado com etologia está relacionado com o desenvolvimento da vida da pessoa. E ela pode ser chamada de teoria do apego ou da vinculação. Aí veja bem, ali está mostrando uma família de esquimós, não é isso? É isso? Não é? Uma família indígena, ou de esquimós, né? E você vê que existe uma relação ali entre pai, mãe e filho. Então eu já vou dizendo para vocês que apesar de termos passado por muitas dificuldades financeiras, muitos de nós aqui, nós falamos isso, por que nós hoje somos pessoas que estão casados, tem cônjuge, está vivendo? Por quê? Porque nós somos criados dentro de um lar em que tem pai, mãe e maioria das vezes tem os avós. Os avós são fundamentais no equilíbrio do desenvolvimento da criança. Porque os pais, geralmente, eles são aqueles que impõem determinada autoridade. Os avós relaxam nessa questão e mostram o lado do amor. Então, a criança consegue sentir a autoridade, consegue sentir o amor. Então, criar filhos numa família em que os avós são normais, os pais são normais, a criança vai ter um desenvolvimento normal. E tem um apego equilibrado, significa que essa criança, ela vai ser uma criança bastante organizada e ela tem uma grande chance de ter muito sucesso na vida por causa dessa base de apego. E agora vocês estão entendendo por que às vezes a gente é desorganizado. Vai ver que é porque nós tivemos problemas de trauma durante essa fase, né? Então, os traumas podem ser muitos, né, na vida, né? Pode ser intrauterino, pode ser medicamentoso durante uma certa fase de desenvolvimento. Tomem cuidado com os remédios. Ali está a Estela, que é minha filha, está esperando o Lucas, né? Quantos meses, Estela? Agora 5 para 6? 6. Vai ser para outubro, né? Então, descobri recentemente, lendo bastante sobre esse assunto, que o ibuprofeno, ele tem efeito sobre a formação gonadal e a sexualidade masculina. Descobri também que o paracetamol, ele induz a homossexualidade quando tomado durante a adolescência. Isso são trabalhos mais recentes. Então, e um dos remédios mais prescritos no desenvolvimento durante a gravidez é o paracetamol. E ele já está demonstrado que ele tira libido até de pessoas como nós. O uso do paracetamol diminui a libido, que é a energia sexual que nós temos, hormonal, que nos leva a sermos, desejarmos, né, o cônjuge. O paracetamol tem esse efeito e o uso dele durante uma certa fase de desenvolvimento gerou crianças com tendências homossexuais. Paracetamol. Vocês ficam pondo a culpa na Coca-Cola, ela não faz nada disso, tá? Aqui, ó. Bom, vamos ler isso aqui rapidinho. Leiam comigo essa
Vê se vocês conseguem ler. Vê se você consegue ler. Vocês querem que eu leia? Bom, aqui, uma separação significante de um cuidador conhecido, porque esse trabalho foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, muitas crianças ficaram órfãs. E aí então foi pedido que se fizesse um estudo, tá? E o camarada que bolou essa teoria da vinculação, ele usou muito desses estudos, e uma parte desses estudos depois foi feita na África. E então, mudanças frequentes de cuidador que impedem o desenvolvimento do apego pode resultar em psicopatologias em algum ponto futuro na vida dessa pessoa. Então, vejam como que o apego ou o vínculo, ele pode ser a base da maioria dos problemas das crianças futuramente, tá? Então, irmãos, por que essa palavra? Olha, o encargo de se falar sobre isso é: pais, vocês que estão aqui, vocês estão levando a coisa a sério. Nós precisamos falar isso para todos os irmãos, GFCM, para a igreja. Uma vez que nós nos tornamos pais, a responsabilidade é para o resto da vida. Nós não podemos ser negligentes nessa questão. Cuidar de filhos passa a ser o ponto fundamental do casal. E você acha que você vai deixar de se preocupar, você vai cuidar dos seus filhos até o fim da sua vida. E não adianta relaxar. Não pode ter preguiça nesse aspecto. Não pode ter negligência nesse aspecto. Cuidar dos filhos é algo extremamente sério. Porque as consequências vêm mais tarde. Então, vamos rolar aqui um pouco. Vamos ver se... Bom, o período crítico, né, que esse autor observou, que é Bowlby, é de 6 meses a 2 ou 3 anos de idade. É o período mais crítico, tá? Mas tem algumas controvérsias. Eu prefiro acreditar no trabalho dele, que esse período é um período que vai de 6 meses a 3 anos de idade. Por que isso? Por que eu prefiro acreditar nele, embora que, fale que haja alguns que discordam um pouco desse período ontológico aí, evolutivo do cérebro. Eu concordo, por quê? Porque essa é a fase em que a maior plasticidade cerebral, o maior desenvolvimento neuronal, é a fase nutricional mais importante da criança. A criança tem que ter uma nutrição perfeita para ela ter um cérebro perfeito até os 3 anos de idade. Até 3 anos de idade a criança passou por desnutrição, ela nunca vai ser uma criança de QI normal ou QI elevado. Então a fase nutricional é nessa fase até os 3 anos de idade. Então, com isso, eu também acredito que essa questão do vínculo, o impacto está bastante nessa fase. Vocês sabem que tem os primeiros... o primeiro ano de vida, a criança entra na fase chamada fase oral, não é isso? Depois ela entra na fase anal, que ela tem sensibilidade, né, nessa região. Então, é muito normal uma criancinha de 2, 3 anos de idade, colocando o dedinho nos órgãos genitais ou no ânus. Isso se chama fase anal. Antes ele tinha fase oral, tudo dele é boca, o menino gosta de bico, tá certo? E todos os meus filhos tiveram bico,
Tem gente que é contra o bico. Os meus, ó, todos estão aí normais, depois você só paga um dentista adequado, se o bico não for ortodôntico, provavelmente, os que tiveram bico ortodôntico, que já na minha época não tinha bico ortodôntico, eu chupei, foi chupeta mesmo, né? Aquela, né? Aí, obviamente, mexe na arcada dentária, mas o bico ortodôntico, que é muito feio na maioria das vezes, né? Mas é muito bom, é um pacificador, é chamado de pacifier, né, no inglês, que acalma mesmo a criança, tá certo? Esse bico ortodôntico não tem problema nenhum, isso é bom para a criança, tá? Não traz problema nenhum. Por que eu estou falando do bico? Fase oral, por causa da fase oral, tá? Aí, se o menino não coloca, muitos falam, não dá bico não, põe o dedo dele na boca, não é isso? Não é? Você vê essas teorias aí. Bom, então está na fase oral, depois vem a fase anal, depois ele não tem fase nenhuma até os seus 10, 11 anos de idade, quando entra a puberdade. Então nessa fase, a criança não tem sexualidade, ela não está preocupada com sexualidade. Até os 10, até a puberdade, não pode falar, menino, você é mulherzinha, entendeu? Ou então, menina, você não pode. Esse negócio, menino brincar de boneca, se ele pegar uma boneca, brincar com a boneca ali, tem problema nenhum. O que vai dar problema para o menino ou para a menina nessa fase? Vão ser os traumas de relacionamento do casal, principalmente. Irmãos, a base do problema, vou dizer, o problema de desvio de comportamento, nas fases posteriores da vida, são praticamente os traumas gerados por causa de pai e mãe. Então, muitas mãe procura para ter comunhão, não muitas, eu estou falando que a mãe ou pai procura para ter comunhão com respeito ao adolescente, é isso, assado, ele está com os pensamentos. A primeira coisa que a gente já olha é assim, como que é o pai e a mãe, qual que é a presença do pai em casa, qual que é o relacionamento do pai com a mãe, tá? Então, irmãos, pais, jovens e mais velhos, se tem filhos e se vocês vão orientar alguém, casamento é algo que é muito sério. Nós não podemos nos dar o luxo de ficar com picuinhas, como diz o Pedro Dong. Irmãos, está na hora de acabar com as picuinhas, porque as picuinhas vão ser um problema para os nossos filhos. O amor está acabando. Irmãos, o amor está acabando. Não, o problema que nós pais passamos, o homem passa, a mulher passa, é principalmente o problema financeiro, tá certo? Que afeta o problema do relacionamento, do casamento, as dificuldades as pressões desse mundo nesse momento, é principalmente pressão financeira. Eu digo para vocês precisam viajar, casais precisam tirar pelo menos uma vez, de vez em quando, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, vocês precisam namorar, vocês precisam sair para namorar. Se vocês não fizerem isso, vocês vão prejudicar os filhos. Tem que sair para namorar, tem que ter relacionamento, é um momento de vocês dois. Se você não fizer isso, junta mais outros problemas, problema financeiro, destrói o seu psicológico. E aí o problema do seu psicológico, da esposa com o marido, vai refletir no desenvolvimento normal da criança. Vocês entenderam, irmãos? Isso são coisas que vocês já sabem, mas precisa de alguém vir aqui para falar isso. Eu sei que vocês já viram, já sabem, mas eu tenho que estar falando. O Wesley vai falar, o Pedro vai falar, os irmãos vão falar isso aí. Problema de relacionamento do casal. É um problema que gera
aquilo que vocês veem, vocês estão hoje aí, né, todo mundo questionando que tem uma epidemia de problema de definição sexual no meio dos adolescentes, dos adultos, problema assim, não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, tá certo? Isso tudo não surgiu do nada, de uma hora para outra, não. Isso vai olhar todos os que eu conheço, todos que eu conheço que tem problema de comportamento sexual, todos passaram por algum problema de trauma, ou quando você vai ver, é problema de pai e de mãe, ausência do pai, filho sem pai, ou filha sem pai, tá certo? A falta da presença do homem num casamento, um homem que seja um modelo correto para os filhos, tá certo? Então, e aí às vezes a super mãe, o psicológico da mãe é tão forte sobre o filho, que aí o filho vê a mãe como modelo para ela, e aí há um desequilíbrio. Os filhos que eu falo tanto filho quanto filha. Então, irmãos, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. É problema de relacionamento. E ainda uma criança que já tem um problema, um trauma de vamos supor, 4, 5 anos de idade. A criança sofreu um trauma de relacionamento de pai e mãe. Numa época que o cérebro está cheio de neurônios ali, trabalhando. Tá certo? Sofreu aquele trauma ali. Aí, ela começa a ter um problema de apego, de vínculo. Ela tem um apego desorganizado, um apego frágil. Esse vínculo frágil. Aí ela começa a querer se vincular a alguém, ou não tem ninguém para se vincular, então ela é totalmente perdida, a criança. Ela fica desorganizada, desatenta, e aí ela sofre algum tipo de o quê? De investida aí, de abuso, aí que consolida um problema. Então temos que tomar muito cuidado, cuidar bem dos nossos filhos, e também temos que ver bem a escolinha que ele estuda, ver bem quais são os amiguinhos, e na casa de quem que ele está. Você vai ter aquele do sleepover, dormir na casa do outro, dormir na sua casa, essas coisas têm que ser muito bem monitoradas, porque eis que o leão está rodeando aí, ele quer trazer problemas. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que estar atentos a isso aí. E aí o Esdras deu o exemplo, como que nós precisamos dar esse envolvimento. Ele diz que acampava com os meninos no quintal, lá dormia, fazia um acampamento no quintal. Os meninos nunca vão esquecer isso aí, né? Não tem jeito, irmãos, a nossa vida não é mais para nós mesmos. Quem é pai precisa entender que sua vida agora tem uma restrição. Você agora vive para os seus filhos. Tá certo? Vocês dizem amém para isso? Vamos ver aqui mais para baixo aqui, terminando aqui. Senão, tem muita coisa. Isso aqui é só para mostrar para vocês que vocês precisam dar uma lida nessas coisas, né? Por se transformarem com a idade, né, os comportamentos de apego ou de vinculação o fazem moldados pelos relacionamentos. O comportamento de uma criança, quando unida ao seu cuidador, é determinado não apenas por como o cuidador tratar a criança antes, mas também pelo histórico de efeitos que a criança tem sobre o cuidador. Então, vou para o final, vocês já estão percebendo que o relacionamento seu com seu filho é um relacionamento que vai definir o padrão dele para o resto da vida. Entenderam, irmãos?
Chamei a atenção de vocês nisso aí? Então, o relacionamento nosso com nossos filhos, desde a primeira infância, vai determinar o comportamento deles para o resto da vida. Quando chega na adolescência, se o relacionamento de vínculo, está tudo ali, foi um relacionamento que teve uma boa referência, ele criou um vínculo com você, ou ela, sua filha, criou um vínculo com você, ela vai ter ela vai formar vínculos com outras pessoas. Isso é normal. A nossa vida é assim, a gente forma vínculos com outras pessoas. Mas esse vínculo não é aquele vínculo que já foi estabelecido. Esse vínculo praticamente não se perde mais. O vínculo entre pai e filho, entre filho e pai, filha e pai, filho e mãe, filha e mãe, esse vínculo sendo bem estabelecido, venha o que vier na adolescência, vão ter as suas viagens, suas voltas para lá e para cá, mas eles têm algo firme, já tem o vínculo estabelecido. Entenderam, irmãos? Por isso que tudo está nessa infância que nós estamos cuidando, que é até os 10, 11 anos de idade. Uma vez que isso foi trabalhado, vamos ver esse verdinho que eu marquei aqui, vou terminar essa parte aqui porque o assunto é muito grande. Então, apesar de os pares, quer dizer, pares é novas amizades que podem se tornar vínculos de um jovem, por exemplo. Tornarem-se importantes na terceira infância, evidências sugerem que eles não se tornam figura de apego. Entenderam? Apesar de os pares tornarem-se importantes na terceira infância, vamos dizer que a criança gosta da professora, gosta do amiguinho, gosta da amiguinha, gera um vínculo ali, mas não se tornam figura de apego. Embora crianças possam direcionar comportamentos de apego aos seus pares, caso as figuras paternas não estejam disponíveis, aí pode o quê? Direcionar comportamentos de vinculação com um coleguinha ou uma coleguinha, tá? Caso a figura paterna não esteja disponível. Vínculos com pares tendem a surgir na adolescência. Embora os pais continuem sendo figuras de apego, então vai ter vínculos, mas figura de apego são os pais. O vínculo com os pais. Então eles têm essa segurança. Com adolescentes, o papel das figuras paternas é estar disponível quando necessário. Enquanto o adolescente faz excursões para o mundo exterior. Então, o problema dos adolescentes você tem que colocar para trabalhar. Adolescente tem que pôr para fazer atividade. A primeira infância vai de 0 a até em torno de 1 ano e meio. Depois, a segunda infância pega os 3 anos e vai até aproximadamente os 7 para 8 anos. Depois, a terceira infância até a puberdade. Mas isso tudo é muito variável, tá? O pessoal fala, primeira infância é o primeiro ano de vida. Segunda infância, os 3 anos de idade, um pouco mais à frente, geralmente está relacionado com a idade escolar. Tá certo? Por exemplo, a terceira infância começa a partir do momento que a criança já está entrando para fundamental, não é isso? Mas isso é variável, tá? Isso é variável. Isso é uma estimativa, né? Uma média.
Aí veja bem, então a infância vai até a puberdade. A puberdade na mulher pode começar um ano e meio antes dos meninos. Em média, tá? Aí vem as dificuldades, porque às vezes tem menina que começa a puberdade com 9 anos de idade, tá certo? Ou começa, o normal da menina, de uma média geral, é que a puberdade dela ou a menarca dela aconteça até os 13 anos de idade. Quanto mais tardia, melhor, inclusive. E aí, às vezes, a puberdade começa muito cedo, pode-se fazer tratamento, se quiser, tá? E os meninos podem começar a puberdade com 10 a 11 anos de idade, mas normalmente a puberdade do menino, ele começa a ter um impacto maior depois dos 12 para 13 anos. Tá? Então, geralmente, a mulher é mais precoce do que o homem. Né? Estão certo, gente? Aí? Bom, então vamos voltar para aquele slide. Eu só queria impactar vocês com isso aí, depois procurem ler sobre isso, tá? Porque eu acho que é importante, vamos terminar aqueles slides, e aí a gente... Já estamos terminando aqui? Bom, então, nós vimos o seguinte... eu quero reforçar para vocês, irmãos, porque isso não é uma palavra para incrédulo, é uma palavra para crente. Se é uma palavra para crente, nós temos pais que estamos sempre nos derramando ao Senhor para que os nossos filhos, na idade correta, eles recebam o Espírito Santo. Porque isso já vai o quê? Já vai selar, já vai dar vai colocar um termômetro dentro deles, que não é o termômetro nem do corpo, nem da alma, é o termômetro do Espírito. Então nós temos que rogar ao Senhor que nossos filhos tenham uma experiência genuína com o Senhor, uma experiência de tocar realmente no Espírito, receber o Senhor de uma maneira linda. Eu não tenho muita certeza, eu quando criei no Senhor, né, que o Senhor mudou a minha vida, eu tinha 30 anos de idade, correto? Dia 6 de maio, né, de 1990. E aí eu já criei e já fui viver a vida da igreja. Maio de 1990. Mas eu me lembro que, está aqui a Maria Helena, né? Nós estudamos na mesma escola, quando, né? Eu era um ano antes, né? Você era um ano mais tarde que, né? Um pouquinho, acho que um ano depois, 1 ou 2, se não me engano, um ano depois da minha turma, mas... eu me lembro, nós estudamos uma escola de irmãs. Essas irmãs eram, assim, exímias pedagogas, experientes na educação da infância e da adolescência. Eu nunca vi igual, vou ser sincero para vocês. Eram extremamente capacitadas. É Deus que colocou essas irmãs na nossa vida, né? E por causa disso, por exemplo, com 10 para 11 anos de idade, a primeira coisa que eu ganhei de presente na escola ali foi uma Bíblia. Eu recebi uma Bíbliazinha, Novo Testamento. Então tinha muita atividade na escola relacionada com as coisas do Senhor. E quando eu recebi essa Bíblia, com 10 para 11 anos de idade, e eu lia, uma das coisas que me tocou, e eu derramei muitas lágrimas naquela época, chorei, foi quando eu vi a crucificação do Senhor.
Eu chorava quando vi aquele filme, o Manto Sagrado, quando o Senhor estava crucificado, quando aquele, o gladiador estava olhando e ele creu em Jesus crucificado na cruz. Aquilo ali, eu com 10 para 11 anos de idade, aquilo ali me impactou muito. E eu li todo o livro, praticamente toda a Bíblia ali. Então, se foi uma minha experiência de salvação inicial, foi ali talvez, né? Naquela idade. Mas depois, né, aí veio a vida, as coisas. Mas aí, então, o Senhor um dia apareceu para mim de uma maneira muito viva, muito forte. Por isso, irmãos, olha, eu estou falando para vocês, porque a igreja, nós, principalmente irmãos, que estamos servindo, tem que ter o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Na nossa vida, na vida dos nossos filhos, tem que ter essa experiência profunda com o Senhor, né? Então, nós já não estamos mais brincando, né? Agora nós estamos vivendo para reinar com o Senhor mesmo. Então, o Senhor, cada dia que passa, a gente pisa na bola, mas cada dia que passa, a gente busca o Senhor e fala: Senhor, ganha mais a minha alma, né? Ganha mais o meu ser. O corpo, nós sabemos que o corpo, irmãos, ele é o santuário do Espírito Santo. Ele é o próprio, o Espírito, ele precisa do nosso corpo lá. O nosso corpo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Meu filho não é meu e nem eu sou meu mesmo. Eu sou para o Espírito Santo fazer do meu corpo o santuário dele. Eu fico impressionado com os adventistas, porque eles são tão restritos nessa verdade, que eles não tomam café e etc, né? Ok? Mas pensa errado as coisas, né? Eu não quero, eu estou aqui elogiando, mas por outro lado, eu acompanhando, né? Eles usam isso no pé da letra, aí, na palavra, aí, na questão de comida e etc. Na realidade, o Senhor, né, não está preocupado com isso. O Senhor não está preocupado com o que você come ou não come, mas nós precisamos saber que nós temos que ter uma dieta saudável, não é isso? Nós temos que comer de acordo, de tudo podemos comer, desde que seja tudo o quê? Equilibrado, a menos que a gente tenha alguma doença. Agora, estou falando isso, mas na realidade eu quero falar da parte espiritual. Nosso corpo não é para ser usurpado por Satanás. O nosso corpo é para o santuário do Senhor, não é isso? Então, da mesma maneira, imagina, né, o Heitorzinho ali, é para santuário do Senhor Jesus. Todos os dias tem que orar: Senhor, essa criança é para o Senhor, né? Ela é consagrada, né? Consagrada já no ventre materno. Então, isso nos traz responsabilidade. Essa palavra de hoje à tarde, que é só uma pinceladinha, tá certo? Nos ajuda a falar para os irmãos, a cuidar do serviço de crianças, ajudar aquele berçário. Irmãos, nós estamos mexendo com pepitas, com pérolas que Deus escolheu para ele, não é isso? Então nós temos que ser muito sérios nessa questão. Então vem o problema da alma, que é a nossa psique. Essa psique ou psyche,
em inglês, né? E psyche psyche no grego, e que pode ser soul às vezes no inglês, você vai ver na Bíblia, né? Soul life, a vida da alma. A alma que é constituída, né, pela mente, vontade, emoção. Então a mente é a parte líder da alma, o intelecto, os pensamentos, raciocínio, memória. A vontade é o impulso neurológico que nos leva a tomar decisões, a fazer escolhas. Então está relacionado com a parte neural, né, essa vontade. E as emoções, né, que envolvem os nossos sentimentos, os gostos, simpatias. Então, dentro desses 3 aspectos é que acontece, né, o problema nosso de vínculo, os desvios, né, e doenças da mente. Você sabe que até as doenças do corpo, elas estão diretamente relacionadas com a nossa alma. Se você for uma pessoa pessimista, todo dia, você vai acabar tendo uma doença grave no seu corpo. Ela vai somatizar-se. Às vezes pessoas que têm câncer nem sabem que têm, estão felizes, estão vivendo a vida. A partir do momento que fala para elas que elas têm câncer, aí elas morrem lá rapidamente. Porque a nossa mente, a nossa emoção tem tudo a ver com o nosso sistema imunológico. A defesa do organismo é controlada pelo nosso sistema nervoso, autônomo, simpático e parasimpático. Adrenalina e acetilcolina controlam os nossos leucócitos, os leucócitos no nosso sangue. Todos eles têm receptores para adrenalina, para acetilcolina. E nosso organismo, então, é todo controlado pelo sistema nervoso. Nosso estômago, o sistema gastrointestinal, nosso esplâncton, como tem se falado, né? E tem o mesmo número de neurônios que tem no nosso cérebro, praticamente. Então, você tem um cérebro aqui que está todo relacionado com o horário que você dorme, o horário que você acorda, o seu ciclo circadiano, ou seja, o claro e escuro. Você tem que procurar dormir na hora certa, tem que pelo menos apagar a luz uma determinada hora, porque no dia seguinte o sol vai nascer às 6 horas da manhã. Então esse período de claro e escuro define o seu humor, define a sua defesa imunológica. Nós temos que ter um sono correto, nós temos que pôr nossos filhos para dormir dentro do horário correto. Não adianta nada eu ir para a cama, já está de noite, eu ficar com a luz do celular no meu olho, porque a luz do celular no meu olho significa que ainda está de dia. Então meu cérebro, ele não consegue entrar na fase de sono, por causa da luz no olho. Então, você sabe, quando você viaja muito, trabalha viajando de avião, vai de um país para o outro, você pode organizar o seu relógio biológico, por causa do que se chama de jet lag, né? Vocês já ouviram falar de jet lag? Como é que é mesmo? Jet lag? Fuso horário. Você tem uma deficiência de fuso horário, mudança de fuso horário, seu organismo está acostumado com 8 horas antes do horário que você está ali. Então, para você ajustar ali, você tem que comer dentro do horário daquele novo local. Mas você chega lá, você não tem fome nenhum, porque meio-dia lá é meia-noite lá onde você estava, tá certo? Como é que você vai ter, né? Mas você tem que se adaptar àquele horário através da alimentação. Por quê? Porque o seu esplâncton, o seu intestino, sistema gastrointestinal, está todo relacionado com o seu relógio biológico. Então, deixar para comer muito tarde vai alterar seu relógio biológico, né? A luz que eu estou falando, aí esse problema de claro e escuro, você está num lugar que devia ser noite, mas agora é de dia, porque você veio de um lugar que é noite. Aí você toma um remedinho que é a melatonina, que te
induz, te facilita dormir e ajustar o seu relógio. Não tem problema nenhum tomar melatonina na dose correta. Então, você toma melatonina, mas se você tomar melatonina e não for para a cama e apagar as luzes, ou de madrugada, você está se ajustando. De madrugada levanta para fazer xixi 4 horas da manhã. Você vai, acende a luz, aqui, luzão na sua cara, não tem mais efeito nenhum, porque a luz corta o efeito da melatonina. Então, se você estiver tomando melatonina, você precisa ficar no escuro. Uma lanterninha fraquinha, vai lá no banheiro para não bater o dedão, não trupicar de noite. E aí, vai lá, faz o que você fez, volta para a cama, que você volta a dormir. Agora, se você acordar 4 horas da manhã, acender a luz, você perde o sono e desregula tudo. Então, tudo isso está relacionado com a saúde, a saúde do nosso corpo. Vamos terminar aqui, depois a gente continua? Então, vamos terminar, está terminado. Amém? Aleluia.